Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rogério Cota e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos tratar de um tema bem polêmico, que são os 10 melhores jogos do Super Nintendo. Lembrando vocês que a lista é completamente baseada na minha experiência com o console e os jogos que eu joguei na minha infância. Oficialmente o Super Nintendo teve 784 jogos lançados, e eu nem de longe cheguei a jogar todos eles. Mas tenho certeza que muitos irão concordar com alguns jogos dessa lista, afinal estamos tratando de grandes sucessos do console. Então, pau no gato e bora pra lista. Pra quem jogou videogame nos anos 90 sabe muito bem que não era uma experiência individual e a molecada sempre se reunia na casa de alguém pra fazer aquela jogatina. Quando a casa estava cheia, sempre priorizávamos jogos dinâmicos em que a passagem do controle era rápida, permitindo que todos pudessem jogar. Desta forma, em décimo lugar, um jogo que remete muito bem a essa memória cheia de nostalgia. Em décimo lugar, Super Bomberman 2. Escolhido entre os outros Bombermans por ser o que eu mais joguei. O jogo permite uma vista de cima de onde o jogador deve soltar bombas para atacar os adversários. A bomba soltava um feixe de fogo com alcance limitado até certo ponto. Conforme coletávamos ícones, aumentava esse alcance e também tínhamos a possibilidade de adquirir certas habilidades, como por exemplo lançar a bomba, chutar a bomba, entre outras coisas. O que mais jogávamos era o modo Battle, ou Battle, como chamávamos na época. Quanto aos inimigos, alguns podem ser destruídos e acertados uma única vez, enquanto outros devem ser acertados um número maior de vezes. E em nono lugar, Super Mario Kart. Super Mario Kart surgiu como uma proposta diferente para os jogos de corrida, acrescentando a possibilidade de usar itens e atalhos para vencer a corrida. Existiam diversos tipos de cenário, como autódromos, castelo de fogo, casarão mal assombrado, a praia e etc. Cenários em grande maioria baseados nos jogos da franquia Super Mario Bros. E o Super Mario World. Podíamos escolher entre 8 personagens, o Mario e o Luigi, é claro, a Princesa Toadstool ou Peach, dependendo de como ela é chamada, o Yoshi, o Bowser, o Donkey Kong Jr., que é o filho do Donkey Kong, o Toad, o Copa Tropa, que na verdade era um soldado do Bowser, e esse era o meu preferido. Além do modo corrida, o jogo contava com o modo Time Trial, cujo objetivo era fazer um melhor tempo. O Match Race, onde corríamos contra o Player 2, e também contava com o modo Battle, cujo objetivo era estourar os 3 balões do adversário com os itens coletados na tela. E em oitavo lugar, Mega Man X. Durante as aventuras da franquia dos jogos Mega Man protagonizados pelo robô Rock, ou Mega Man, da qual não vou contar a história agora, o Dr. Light cria um novo robô chamado X. X era o primeiro robô projetado com livre-arbítrio, completamente imune às 3 leis da robótica. Dr. Light, ciente do risco que X poderia ser para a humanidade, o tranca em uma cápsula por 30 anos, rodando protocolos de teste que visam assegurar que X pudesse discernir o certo do errado e corrigir potenciais falhas em sua inteligência artificial. O robô X é reativado após 70 anos a mais do que previsto por Dr. Light em alguma data não especificada do século 22. E em meio a uma nova rebelião, onde robôs liderados por Sigma tentam subjugar a humanidade. Mega Man X, ajudado pelo robô Zero, que foi criado pelo Dr. Willy, que era o antagonista da primeira franquia, partem para a luta para acabar com os planos de Sigma. E em sétimo lugar, Top Gear 1. Extremamente popular no Brasil, Top Gear, lançado em 1992, virou uma franquia de 3 jogos no Super Nintendo, com outras sequências bastante descaracterizadas do original, isso para o Nintendo 64, o PC, Xbox e o PS2. Mas nesta lista vamos falar do primeiro, o melhor, o mais popular, o mais nostálgico e com uma trilha sonora impecável. Em Top Gear 1, você pode optar por 4 carros de características diferentes, o que ainda hoje é motivo de discussões acaloradas sobre qual o melhor carro. Se eu falar aqui que o meu carro preferido era o branco, certamente vai gerar dislikes no vídeo pelos fãs do carro vermelho. Não façam isso, pessoal. Dá um like aí e fortalece o canal, mas comenta aí embaixo qual era a sua estratégia para o jogo. E em sexto lugar, The Legend of Zelda: A Link to the Past. O RPG é o terceiro jogo da franquia Zelda e foi lançado em 1991 no Japão e em 92 nos Estados Unidos e na Europa. O lançamento foi um sucesso comercial e de crítica,
sendo um marco para a Nintendo, e é considerado como um dos melhores games da história, pela jogabilidade, enredo e pelo seu sucesso comercial, tendo vendido 4 milhões de cópias. A história começa quando um malvado feiticeiro chamado Aghanim mata o rei de Hyrule, aprisiona os descendentes dos grandes sábios no mundo das trevas e se apodera do reino. E também tenta libertar Ganon. Link, o nosso herói, recebendo uma mensagem telepática da princesa Zelda que diz que ela está trancada no calabouço do castelo de Hyrule, parte para salvá-la. Link descobre que a única coisa que pode derrotar Aghanim e Ganon é a Master Sword, uma espada forjada para combater o mal. Para provar que ele é digno de empunhá-la, Link precisa de 3 pingentes mágicos, então parte em busca desses, e acaba passando também por um mundo paralelo chamado Dark World, que é uma versão corrompida e mais sombria de Hyrule. Zelda A Link to the Past certamente está na lista top 10 de praticamente todos os jogadores que tiveram o prazer de jogá-lo. E em quinto lugar, Street Fighter Alpha 2. Eu poderia ter colocado nessa lista, ao invés deste, o Street Fighter 2, que praticamente é quem disseminou o nome da franquia para os jogadores de arcade e console, e consolidou o estilo de jogos de luta como um dos mais populares, principalmente nos arcades. Porém, mesmo adorando o Street Fighter 2, na época do Super Nintendo, foi impossível não tornar o Street Fighter Alpha 2 como o jogo preferido da franquia. Graças a um chip no cartucho proporcionando um upgrade de hardware, possibilitou o port do arcade para o console, criando um dos jogos mais bonitos do Super. Isso no ano de 1996, em meio à grande popularidade dos consoles de 32-bit, com o Super Nintendo já sendo considerado ultrapassado. Street Fighter Alpha 2 acontece entre os jogos Street Fighter 1 e 2, e foi lançado pela Capcom a fim de dar um detalhamento melhor na história dos personagens, sendo uma atualização do Street Fighter Alpha, que posteriormente também evoluiu para Street Fighter Alpha 3. Conta com 18 lutadores, todos os já conhecidos com áreas mais joviais do que no Street 2. O Ryu, por exemplo, ainda não possui a faixa vermelha, que ganhará do Ken no futuro. A novidade são os especiais e a não linearidade das lutas, onde, por exemplo, escolhendo o Ryu, no início teremos o Ken como último adversário. Para outros jogadores, outra sequência de adversários. E em quarto lugar, Super Mario World. O Super Mario World foi lançado em 1990 no Japão e em 91 no Ocidente. Além de ser o maior sucesso de vendas, é sem dúvida o jogo que é a cara do Super Nintendo. Acompanhava a maioria esmagadora dos consoles, o que ajudou também nessa popularidade. A história parte após os eventos do Super Mario Bros 3, onde a princesa Peach parte para umas férias em uma terra chamada Terra dos Dinossauros e, claro, acaba sendo raptada pelo Bowser. Mario e Luigi percebem a ausência da princesa e acabam conhecendo o Yoshi, que explica que seus amigos dinossauros vêm sendo raptados por Bowser. Mario, Luigi e Yoshi partem por 7 regiões diferentes, libertando os dinossauros e por fim chegando ao castelo do Bowser, derrotando e libertando a princesa. Na minha infância, esse foi um dos jogos mais difíceis de zerar. Meu cartucho de Super Mario World era pirata e não tinha save, então eu tinha que pegar do início ao fim de uma vez só. Isso com a minha mãe brigando por estar há horas no videogame. Claro que tinha o recurso dos atalhos para chegar ao final mais rápido, mas a ideia era passar todas as fases. E em terceiro lugar, International Superstar Soccer Deluxe. Lembro que eu e meus amigos não gostávamos de jogos de futebol por achar que a dinâmica do jogo não refletia a emoção real. Geralmente os jogos eram esquisitos e chatos. Isso até conhecermos International Superstar Soccer. Aí sim foi paixão por jogos de futebol, que se estende até aos consoles modernos. International Superstar Soccer Deluxe substituiu seu antecessor no ano de 95, melhorando a jogabilidade, recursos, movimentos novos e plantel de jogadores customizados. Cada jogador com característica diferente. O gráfico para a época impressionava. Lembro de adultos comentando que confundiram achando que era uma partida de verdade. Sim, isso mesmo, porque na época não se esperava tal realismo de um jogo de videogame. International Superstar Soccer Deluxe marcou uma geração e até hoje lembramos do craque Alejo, o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Você que nasceu na geração PES e FIFA não faz a menor ideia do que transformar o juiz em cachorro.
Esse jogo foi hackeado, gerando também uma franquia de jogos piratas muito popular aqui no Brasil, que foi o Ronaldinho Soccer. Mas aí já é outra história, depois a gente conta essa. E em segundo lugar, Donkey Kong Country Diddy Kong's Quest. Mas por que o Donkey Kong 2? Sem dúvida, o Donkey Kong 1 foi o grande inovador, criou uma franquia de jogos de sucesso. E Donkey Kong 3, o mais bonito, com uma jogabilidade incrível. Na verdade, minha vontade era trapacear e colocar a franquia inteira aqui no segundo lugar. Porém, o Donkey Kong 2 certamente é o que mais remete à minha infância, um dos jogos que mais joguei na minha vida. Donkey Kong 2 se passa após os eventos do primeiro jogo, onde Diddy Kong e Dishie, a sua namorada, partem para salvar Donkey Kong, que foi sequestrado pelo King K. Rool. O jogo se passa em 8 mundos de ambientes diferentes, grande parte ambientado no universo dos piratas. Assim como no primeiro jogo, a habilidade dos dois personagens difere, e jogar com um ou com outro implica em dificuldade diferente de cada fase. Sem dúvidas, Donkey Kong 2 é um dos jogos mais amados da geração Super Nintendo. E na minha lista, em primeiríssimo lugar, Super Mario RPG The Legend of the Seven Stars. Que jogo, meus amigos! Na verdade, tinha tudo para dar muito errado. Transferir personagens de um gênero plataforma, onde sem muita conversa vai lá, corre a fase inteira, chega no final do mapa, vence o Bowser, salva a princesa, de repente colocá-los num gênero RPG, onde há de se entender a história, evoluir personagens, com uma jogabilidade diferente, tudo isso numa época que o gênero RPG ainda comia pelas beiradas, e ainda era visto com muita desconfiança por jogadores generalistas. Mas apesar de toda a mudança de gênero, a essência dos jogos do Mario estava ali, tudo ambientado, só precisávamos entender essa nova dinâmica e partir para o desafio. O jogo começa novamente com a princesa sendo sequestrada pelo Bowser. Então vamos lá salvar ela, e no meio da luta o castelo começa a tremer do nada, e uma espada gigante cai do céu e lança todo mundo para fora do castelo. Então Mario parte em busca da princesa, tendo que atravessar todo o mapa, já que a ponte para o castelo foi destruída. No caminho, Mario encontra alguns personagens que se tornam jogáveis na batalha. O primeiro é o Mallow, uma nuvem moradora da planície dos sapos, e tem um nível muito alto de magia. O Geno praticamente é uma entidade que possui um boneco de madeira. O Geno está atrás das 7 estrelas que compõem a Star Road, as quais caíram na Terra após a queda da espada gigante. Mais tarde, Mario encontra Bowser, e uma das coisas mais inusitadas do jogo acontece. Bowser se une a Mario para recuperar seu castelo e resgatar a princesa. Eu fiquei eufórico quando eu pude jogar com Bowser pela primeira vez. Claro que ele já foi um personagem jogável no Super Mario Kart, mas até aí ele não estava lá para lutar pelo bem comum. Agora os três, juntamente com Mallow e Geno, partem para recuperar as estrelas perdidas e derrotar o vilão Smith. Então é isso, pessoal. Se você gostou, fortalece o canal com aquele joinha no vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, faz a sua lista, escreve ela aqui embaixo. Não esqueça de colocar aqui também aquele tema que você quer ver nos próximos vídeos. E se tiver qualquer dúvida, angústia, preocupação, avaliação, ameaça, coloca aqui embaixo. Muito obrigado e tchau!